finalizando, atendendo a pedido de vocês lá na comunidade, a gente vai continuar falando de novos assuntos aqui no canal. Se você viu o vídeo anterior, você viu que a gente começou uma discussão sobre o totalitarismo. E nesse vídeo a gente vai falar do fascismo. Então, um dos governos totalitários que já existiram nesse mundão nosso. Mas antes de começar a falar do fascismo, já curte esse vídeo e se inscreve no canal para continuar então acompanhando toda essa discussão. O fascismo é então conhecido através do governo italiano que existiu no período entre guerras. Mas é importante a gente lembrar aqui nesse vídeo que o termo fascismo pode ser utilizado para todos os governos totalitários de extrema direita. Como assim? Bom, como o fascismo de Mussolini, o fascismo italiano, foi o primeiro nesse modelo na época, então o nome fascismo é utilizado tanto para o fascismo italiano como de uma forma geral. Por exemplo, eu posso chamar o nazismo de fascismo, mas eu não posso usar o nome nazismo para outros governos totalitários de extrema direita, além do governo do Hitler. Entendeu a diferença? Bom, mas aqui a gente vai falar do fascismo italiano. Começando então com algo que eu já falei, que é sobre o período entre guerras. Então o surgimento desse tipo de governo de extrema direita vai surgir entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Nesse período entre guerras a gente tem tanto o surgimento do fascismo, quanto o surgimento do nazismo e a questão da crise de 29. A gente tem que pensar que nesse momento, além então da questão da Primeira Guerra Mundial, que foi muito forte, a gente tem também a Revolução Russa de 1917. Essa revolução vai levar ideais socialistas e comunistas para toda a Europa, já que na Rússia a Revolução do Proletariado de alguma forma deu certo, pois o socialismo foi instalado no país. Então, muitos que apoiavam o socialismo em outros países da Europa vão começar a formar movimentos. E é por isso que na Itália a gente tem o chamado Biênio Vermelho, que são 2 anos em que vários movimentos socialistas, comunistas na Itália vão se reunir para tentar fazer revolução. Porém, muitos vão ficar com medo desse caráter revolucionário que estava surgindo na Europa e vão formar outros movimentos contrários a esse movimento socialista. Um deles é o Fatio di Combattimento. Meu italiano, tá bom? Esse Fatio di Combattimento é que surge então o movimento fascista com o Mussolini. São movimentos formados justamente com o objetivo de ir contra o crescimento do socialismo na Itália. Então tomem muito cuidado que tem muita gente por aí na internet, como eu falei já no vídeo anterior, falando que fascismo, socialismo, tudo é a mesma coisa, tudo junto. Por favor, não confunda. Tanto o fascismo quanto o socialismo são movimentos extremos, mas que estão em lados antagônicos. Por serem muito extremos, claro que terão semelhanças, que é, por exemplo, a forma totalitária de governo. Mas não confundam, mesmo porque, como eu já disse nesse vídeo, o fascismo é totalmente contra o socialismo. Ele surge porque ele é contra o socialismo. Além então de surgir contrário ao socialismo, então forças conservadoras indo contra o socialismo, a gente tem tanto o Tratado de Versalhes no final da Primeira Guerra Mundial. Se você não assistiu o vídeo, a gente já tem falando de Primeira Guerra aqui no canal. E a crise de 29. Ambos ajudam bastante ao surgimento desse movimento conservador na Itália a princípio. Mesmo porque ao final da Primeira Guerra Mundial, que a Itália mudou de lado, ela vai querer receber as colônias que foram prometidas a ela. E a Itália acabou não recebendo. E mais um motivo então para um surgimento desse movimento. Nesse momento, os partidos fascistas vão ter vários aspectos em comum, como por exemplo um discurso nacionalista. E eu acho que não é à toa que é justamente na Itália e na Alemanha que vão surgir primeiramente esses governos. Se você já viu o vídeo de unificação italiana e unificação alemã aqui no canal, sabe muito bem que essas unificações foram tardias. Então não fazia muito tempo que existia uma Itália, que existia uma Alemanha. Esse nacionalismo exacerbado aí está então florescendo junto com esse sentimento de unidade.
E na Itália é muito forte, porque tem esse passado do Império Romano, da capital de um dos maiores impérios que já existiu nesse mundo. Tudo isso aflorando no italiano. Tem também o anticomunismo, que eu já falei aqui com vocês, o uso da violência, as vias institucionais para se chegar no poder, como assim? Tanto o fascismo quanto o nazismo, a gente vai ver aqui no canal, chegaram por vias legais no poder. E nós temos também uma ameaça à democracia ao mesmo tempo que é um governo de massas. Como assim? Como é um governo totalitário, então eu tenho a ausência de uma democracia, então um único partido, ao mesmo tempo, o Hitler, o Mussolini, eles falavam com as massas, eles usavam a manipulação, a educação, a propaganda para ficar mais perto do povo. Outra característica importante é o governo totalitário, que a gente já discutiu aqui nesse vídeo e falamos no vídeo anterior, o militarismo, que é importantíssimo para qualquer fascismo, já que o uso da violência é muito forte, o exército pronto e sempre preparado também é muito importante. Tem também o corporativismo, que é uma característica mais do fascismo italiano. Esse corporativismo é uma união entre trabalhador e patrão. Como assim? Como a gente tem um movimento antissocialista e o socialismo marxista, o comunismo, vai discutir essa questão da luta de classes, o corporativismo vai tentar anular essa discussão e falar que trabalhador e patrão andam juntos com o Estado sempre regulando. Na verdade, é mais uma forma de controlar, mais uma forma de manipular o trabalhador. E o Vargas vai usar muito isso aqui no Brasil, na era Vargas. Porque o Vargas tinha uma certa simpatia com esses governos fascistas. Já que a gente comentou bastante sobre características gerais do fascismo e algumas específicas do fascismo italiano, vamos descobrir como o fascismo italiano toma o poder na Itália. Primeiro, em 1921, tem a fundação do Partido Fascista, originário então daquele grupo de fatos de combatimento que queria combater então o Biênio Vermelho, que é justamente essa convulsão de movimentos socialistas e comunistas na Itália. Em 1922 tem um movimento super importante para o Partido Fascista, que é a Marcha sobre Roma. Então diversos desses chamados camisas negras, que são afiliados do Partido Fascista, vão marchar em apoio a Mussolini. E Vítor Emanuel III, que era o rei italiano na época, vendo a força que o Partido Fascista estava ganhando, vai então nomear o Mussolini como primeiro-ministro italiano. Por isso que a gente fala que o Mussolini vai chegar por vias institucionais, porque ele vai ser nomeado pelo rei como primeiro-ministro. Mussolini, ao chegar no poder, vai tomar várias medidas autoritárias de censura, vai retirar vários de seus opositores do parlamento. Em 1927, ele vai criar a Carta del Lavoro, que é um novo conjunto de leis trabalhistas baseadas no corporativismo que a gente discutiu aqui. Em 1929, a gente tem o Tratado de Latrão, que para quem viu o vídeo de unificação italiana e alemã, sabe que eu estou falando da questão romana. O que acontece? Durante o período de unificação italiana, a igreja entra em conflito, então, com a futura Itália, digamos assim. E é por isso que esse conflito só vai ser resolvido com o Mussolini em 29. E como vai ser resolvido? A igreja não queria ceder a terra que anteriormente era dela para a unificação italiana. E é por isso que o Mussolini vai ceder parte do território para a igreja cria o Vaticano, e com isso vai ter então a paz entre a Itália e a Igreja Católica Apostólica Romana. Também o Mussolini promete que o ensino religioso vai ser propagado por toda a Itália e vai pagar uma indenização para a igreja. Por isso, então, a criação do Vaticano é em 1929, o menor país de todos. Você já foi lá? Eu ainda não. Bom, o governo do Mussolini vai ser então regado por
todas essas características que a gente discutiu aqui. Autoritarismo, censura, vai ter muita violência, principalmente com quem é contra o governo fascista. E a própria crise de 29, por mais que tenha afetado bastante a Itália, o Mussolini consegue então permanecer no poder. E isso vai ser extremamente relevante, mesmo porque a partir de 1935 Mussolini vai querer conquistar aquelas colônias na África que não foram dadas para a Itália no Tratado de Versalhes. E é por isso que o militarismo vai ser extremamente relevante e é claro que vai ser então base, pano de fundo para a Segunda Guerra Mundial. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Gostou desse tema? Curte o vídeo. Tem alguma dúvida, sugestão, comentário? Por favor, fiquem à vontade. Mas eu sei que esse assunto, infelizmente, traz muita controvérsia, mas eu só quero deixar uma coisa clara aqui. Uma coisa é opinião, a outra coisa é história. O que eu fiz nesse vídeo foi história. Por isso eu não tô aqui para brigar, então me poupe se seu comentário for violento, ofensivo ou algo assim, porque eu não tô na internet para isso, e sim para ajudar vocês a ter melhores estudos. Muito obrigada pela sua atenção. Se você não for inscrito, se inscreve. Um beijo e até a próxima.